A narrativa que se segue agora é a respeito do livro O Desafio aos Deuses, de Peter Bernstein. Conta a história do risco, a fascinante história do risco. Segundo o autor, a divisão entre a história moderna e a história antiga está na determinação do risco. Por quê? Porque ele afirma que, a partir daí, o futuro não era mais fruto do capricho dos deuses, e que o ser humano ele tinha plena intervenção sobre a natureza. O futuro não estava determinado mais a oráculos e adivinhos. E o que mais motivou, ou o que mais orientaram esses estudos matemáticos a respeito do risco, foram os jogos de azar. A maior motivação dos primeiros cálculos matemáticos foram a partir de jogos de azar. Os gregos tiveram plena contribuição, como toda a humanidade teve uma contribuição. Só que o que mais chama atenção, segundo o autor, é por que eles não evoluíram mais nesse quesito. Por quê? Eles eram exímios apostadores, adoravam apostar, excelentes matemáticos, tinham pleno domínio da lógica, obsessão por demonstração, e mesmo assim fizeram pouca evolução com relação ao cálculo de risco. A evolução, toda a humanidade teve uma contribuição, mas eu vou enfatizar aqui alguns livros e alguns autores que tiveram muita participação até o desenvolvimento dos cálculos. O Liber Abaci, ou o livro do Ábaco, da série, que fala sobre a série Fibonacci, de Leonardo Bonatti, o sistema de remuneração hindu-arábico, no Renascimento, a grande arte de Cardano, até o próprio Galileu, mesmo com desdém, escreveu em 1583 alguma coisa sobre a respeito de probabilidade. Eram os primeiros cálculos de probabilidade. No início do século XVII, uma publicação de 1619 fala a lei natural e não a lei divina determinava os jogos de azar. Monges de Port Royal publicaram a lógica. Blaise Pascal, Pierre de Fermat, Cavaleiro de Marais começaram os primeiros conceitos de amostragem por Gantt, Pett e o próprio Halley, que deu o nome ao cometa que passa a cada 76 anos. E Daniel Bernoulli deu o conceito de utilidade, ou seja, o preço, o valor da mercadoria não é determinado simplesmente pelo preço, o valor real que se paga, e sim pela utilidade do que você está levando. Então o século XVII realmente foi como floresceu e começaram os primeiros cálculos de risco. A Europa passava por um comércio muito pujante e foi criado também no século XVII a seguradora Lloyd, que é uma das maiores seguradoras do mundo. Bom, risco deriva de risicare, ou seja, ousar. Então o risco, por mais que a gente não queira, ele é inevitável. Em todo ato que a gente vai fazer, a gente corre um risco. Sempre a gente tem esse risco. O que a gente precisa é não temê-lo, e sim entendê-lo para poder tomar o maior proveito, tanto para ganhos profissionais como para ganhos financeiros. Bom, esses riscos podem ser classificados: riscos estratégicos, risco operacional, risco de conformidade e riscos financeiros. A grande questão é o entendimento desses riscos, ou seja, identificá-los e avaliá-los. A alta administração das empresas tem que conhecer os principais riscos. É necessário que se criem indicadores para esse risco. Quanto você está determinado, qual o apetite teu ou dos acionistas sobre esse risco? Como implementar um processo de gestão de risco? Como desenvolver a cultura de geração de risco? Ela é extremamente importante para a humanidade. E como os riscos afetam a cadeia de valor da empresa. A gente sabendo que a gente tem que conviver com o risco e que devemos mensurá-lo e tomarmos medidas a partir disso, foi a partir daí que a humanidade pôde ter um crescimento próspero em relação às suas finanças, em relação ao desenvolvimento.
Muitas empresas com certeza não teriam o grau de desenvolvimento hoje se não fossem, se não houvessem apostas nos riscos desses crescimentos. É assim que eu termino o livro, o resumo do livro